Olá pessoal, essa é a nossa segunda aula do curso intensivo de Termodinâmica e Aplicações de Engenharia e o assunto hoje, energia e desordem, a primeira lei da termodinâmica. Meu nome é Paulo Seleguin e eu sou professor aqui da Universidade de São Paulo. Eu queria mostrar, antes da gente entrar, o nosso cronograma, a nossa programação de aulas. A gente está aqui ainda nessas 3 primeiras aulas, que são aulas mais introdutórias, de contextualização. Inclusive, elas têm sempre um aspecto meio assim de Discovery Channel. Tá? Essa segunda aula, eu quero falar especificamente sobre a relação entre energia e desordem, entropia. A gente já mencionou, a gente antecipou no finzinho da última aula. Mas se eu pudesse resumir o assunto da aula de hoje com uma questão, eu diria o seguinte: o que é energia? Ou seja, essa é a questão que eu quero responder na aula de hoje. E para isso, inclusive, eu vou evocar alguns aspectos históricos. Eu vou até falar do filme Interestelar para vocês logo mais. Lembrando também que esse curso tem um aspecto prático, né? A vontade de torná-los operacionais em aplicações práticas, sobretudo aplicações de engenharia. Eu adoto essa definição aqui de trabalho. Energia é uma quantidade abstrata com a qual pode se expressar leis físicas governantes dos fenômenos da natureza. A palavra-chave aqui é abstrata, no sentido que energia, na verdade, é uma abstração. Eu costumo colocar isso com uma questão assim meio provocativa para os alunos. É o seguinte: energia existe? Ora, se é abstrata, né, consequentemente ela não existe. E para provocar mais ainda, e para entender um pouco essa minha explicação, às vezes eu pergunto aqui: temperatura existe? A resposta mais imediata é: temperatura existe, eu consigo medir com um termômetro. Na verdade, temperatura também não existe, no sentido de que ela é uma abstração. Nós vimos essa fórmula aqui na aula passada e ela mostra bem isso que eu estou querendo dizer. O que existe fisicamente falando é o fenômeno de agitação molecular. As moléculas têm velocidades, né? Essas velocidades, então, correspondem a energias cinéticas. Cada molécula tem uma energia cinética e o valor médio dessa energia cinética, multiplicado pela constante aqui de Planck vezes 3 sobre 2, de Boltzmann, perdão, isso dá a temperatura. Então, esse parâmetro aqui, esse parâmetro chamado temperatura, ele na verdade é um número abstrato, né, que procura quantificar ou metrificar um fenômeno que é bem mais complexo, que é o fenômeno da agitação. Inclusive da agitação translacional, não está falando nada da vibração molecular, por exemplo, do giro que a molécula pode ter. São aspectos que a temperatura não capta e são aspectos que possuem energia. É possível aproveitar essa energia, inclusive a energia química, né? Então, nesse sentido, temperatura também não existe, é um número que a gente usa para quantificar esse fenômeno complexo. Um outro exemplo que eu costumo dar em sala é inflação, na área de economia, né? Eu gosto de perguntar assim: inflação existe? Inflação em si também é um número que quantifica um fenômeno bem mais complexo, que é a variação dos preços. Tanto que tem vários índices de inflação. O índice baseado em produtos da cesta básica, ou se você está construindo uma casa, por exemplo, é melhor você usar o índice do Sinduscon, que computa, né, a inflação em cima de bens, né, e serviços da área de construção civil. Então, inflação, temperatura são números que procuram quantificar, metrificar fenômenos complexos. E voltando à questão da energia, qual é a utilidade então desse número abstrato? Aí sim, através desses números, a gente pode expressar quantitativamente leis físicas. E essas leis físicas existem sim. Elas governam, inclusive a lei de conservação de energia, que a gente vai ver hoje, é uma lei universal, no sentido que vale aqui, vale nos confins da galáxia, nos confins do universo. Tá? A energia se conserva, é uma lei que define o nosso universo. Tá? Então, o número energia, com uma unidade física, inclusive, serve para dar materialidade a essa lei. Uma outra civilização, num outro planeta, talvez inventasse um outro número. Tá? Mas a lei física, ela sim, é a mesma. Bom, é muita maionese aqui. Vamos voltar às aplicações.
através aqui, por exemplo, do pensamento, né? São pensadores que ao longo dos anos aqui sentiam a existência da lei física, mas não conseguiam dar forma. Tá? E por que dar forma? Porque a gente precisa fazer cálculos para fazer as nossas aplicações. Quando a gente olha nos livros de história, né, o primeiro a mencionar alguma coisa parecida foi Aristóteles. Ele cunhou, inclusive, o termo energia. Energia vem de energia, que é a atividade, operacionalidade, a qualidade das coisas vivas, tá? Incluindo felicidade e prazer. Aqui é a parte, digamos assim, maionese da questão. Maionese no sentido que não serve muito para as aplicações que a gente tem em vista nesse curso aqui. Mas então, fazendo da mesma maneira que na aula passada, dando saltos históricos, o próximo a pensar nisso de uma maneira um pouco mais objetiva foi Leibniz, né? Repara, as datas são sempre importantes, e ele usava o termo vis viva, né? Que ele observou que em sistemas, isso por uma situação bem específica, né? Sistemas mecânicos compostos por múltiplas massas, a soma dos produtos das massas pelos quadrados das velocidades se conserva. Imagina uma mesa de bilhar, quando você vai dar aquele lance inicial, todas as bolinhas estão paradas, menos aquela que você usa para iniciar o movimento. Então a soma em t igual a zero é a velocidade daquela primeira bola de bilhar e as outras que estão paradas. À medida que os choques, que a gente vai desprezando, né, os atritos, não importa a configuração do sistema, várias bolas têm várias velocidades, mas a soma aqui é sempre constante. O Leibniz chegou bem perto, ele só faltou dividir por 2 aqui, tá? E o por 2 é importante por causa da derivada, né? Quando der mv vai ser a quantidade de movimento. Mas então, o importante aqui do Leibniz é justamente entrar pelo lado numérico, né? Porque a gente precisa fazer contas com isso para fazer os nossos dimensionamentos de engenharia. Então, o fato de propor um número, né, para quantificar esse negócio que ele chamou de vis viva, e eu falei esse negócio porque não se havia um consenso de que esse vis viva era a tal da energia, tá? E vocês vão ver, inclusive, na sequência, Lavoisier não sabia, por exemplo, se era uma substância ou não. No caso, Lavoisier, pensando exclusivamente em calor, que hoje a gente sabe que é uma forma de energia. Então, pensando no calor, Lavoisier, nessa época aqui, 1789, no final dos 1700, imaginava que energia, ou aquilo que ele entendia como sendo calor, né, energia térmica, eu ia falar, é na verdade um fluido calórico. É uma substância que não tem massa, cor, odor ou gosto, mas que pode ser transferida de um corpo para o outro. Quando o calórico, né, o fluido calórico, é adicionado a um corpo, a sua temperatura aumenta. Tá? Hoje, lembra, a gente sabe que tudo isso são formas diferentes de energia, mas na época não. Tá? E isso tem a ver com a época, né? Nessa época aqui, eu não sei se vocês já ouviram a palavra miasma, tá? Se acreditava, né, que, por exemplo, as doenças eram causadas por esses fluidos mágicos invisíveis, né, que eram os miasmas. Inclusive, malária, por exemplo, vem de mau ar, tá? Que é um ar que contém esse fluido, esses odores, né? E esses odores é que deixavam as pessoas doentes. Eles não tinham o menor conhecimento sobre micro-organismos. Tá? Mas então, o calor, que hoje a gente sabe é uma fonte, uma forma de energia, era visto como um fluido. E a palavra calor vem no sentido de calórico. Calórico era o nome que ele deu para esse fluido. Tá? E a gente aproveita o nome. Na sequência, agora sim, né, quase que 100 anos depois, Maxwell, ainda falando do calor, aí realmente a coisa começou a entrar em foco nessa época. Repara, a gente está aqui no começo da Revolução Industrial, né? A Revolução Industrial ela começou muito forte no Reino Unido, Inglaterra e Escócia principalmente, depois ela acabou se transferindo para os Estados Unidos, mas assim, nessa época que era muito efervescente ali no Reino Unido e um pouco tempo depois na Alemanha, na França mesmo. Algumas ideias do Maxwell que são seminais, ou foram seminais, falando ainda, né, sobre a teoria do calor, é uma quantidade mensurável, lembra, quantidade, então, portanto, um número abstrato, mas que é mensurável, ou os efeitos, né, os seus efeitos podem ser medidos, e como tal pode ser tratado matematicamente. Isso é fantástico, porque se eu consigo usar a matemática para descrever os meus fenômenos, então eu tenho todo um universo de possibilidades. Na sequência aqui,
é algo que pode ser transferido de um corpo a alta temperatura para outro corpo a baixa temperatura. Na sequência, né? Não pode ser uma substância material, porque é possível transformá-la em trabalho mecânico, né? Então lembra das máquinas de Xavier, Newcomen, James Watt e assim por diante, que nós vimos na aula passada. E aí sim, agora, né, é uma forma de energia. Aqui, nessa pequena frase aqui, tem várias coisas interessantes. Primeiro, identificar que calor é uma forma de energia e, subjacentemente a isso, né, que existem várias formas de energia. Isso também foi revolucionário na época. Chegamos agora ao Boltzmann, e esse sujeito aqui realmente lembra, eu mencionei na aula passada, ele faz a ponte entre o mundo microscópico e o mundo macroscópico numa visão que ele tinha que eu acho realmente fantástica. Vamos ver o que ele estava falando, né? Um gás pode ser modelado como uma nuvem de partículas em uma constante agitação aleatória, isso a gente viu na aula passada. Temperatura é uma forma de quantificar o nível médio da agitação molecular, eu ainda adicionaria translacional, tá? E agora, entropia do universo sempre aumenta. Esse princípio, né, da entropia, eu ainda não falei da entropia, mas eu já associei isso ao que está desenhado aqui de maneira meio, né, cifrada, né? A energia e entropia têm a ver com ordem e desordem, né? Entropia é uma forma de metrificar o nível de ordem ou o nível de desordem, né? Quanto mais a entropia aumenta, maior é o nível de desordem. E, agora sim, né? Eu até vou fazer um parênteses antes. O Boltzmann, ele era depressivo, e não tem nada de engraçado, né, com esse problema, mas assim, o fato dele ser depressivo é muito importante para essa teoria que ele está, que eu vou mostrar para vocês. Inclusive, essa fórmula aqui, que é a definição de entropia, calculada a partir dos estados, da quantidade de estados microscópicos de um sistema, está na lápide do Boltzmann em Viena, no cemitério de Viena, na Áustria. Tá? Mas assim, o que ele imaginou, e ele começou já a entender, tá? Que naturalmente os sistemas, né, os fenômenos da natureza sempre caminham da menor desordem ou maior ordem para a maior desordem. Tá? Nesse processo, quando a gente permite que um sistema degrade o seu nível de desordem, é possível aproveitar alguma energia para alguma aplicação útil. Inclusive, essa energia pode ser usada para você aumentar o nível de ordem ou diminuir a entropia de alguma aplicação aqui embaixo, que eu não desenhei. Eu comecei falando na primeira aula, falei, eu quero dar forma a uma barra metálica, por exemplo, portanto eu vou diminuir a sua entropia. Para isso eu vou precisar de alguma energia aqui. Tá? E essa energia eu sempre obtenho às custas de uma degradação daquilo que não é a minha aplicação. Portanto, esse é o princípio da entropia do universo, e aí tem a ligação com o fato dele ser depressivo. Eu vou voltar várias vezes no Boltzmann, é realmente um dos meus ídolos aqui desse curso, tá? Mas eu quero ser bem objetivo hoje. Entrando então um pouquinho na parte do calor, né? E eu retomando aquela questão, ou aquela afirmação que, na verdade, eu vou retomar na forma de questão. Calor é um fluido ou uma forma de energia? Então, isso, né, ali eu vou até voltar, né, ali no Maxwell, é uma forma de energia, tá? Mas eu vou voltar alguns passos atrás para vocês entenderem como é que foi esse processo da ciência, né? A ciência é tudo menos consensual, ela é sempre um processo de evolução, tá? Mas eu quero entrar um pouco no detalhe desse processo de se concluir que não é um fluido e sim uma forma de energia. Então, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do experimento do Joule, no equivalente calor. Aqui embaixo, até chama a atenção de vocês, né? Antes de se entender que o fluido, que o calor, né, o fluido calórico, é também uma forma de energia, ou na verdade é uma forma de energia, e se imaginava que era um fluido, então tínhamos, né, uma unidade para medir calor e uma unidade para medir energia mecânica aqui. Tá? Joule demonstrou que são a mesma coisa, fazendo o quê? Convertendo uma na outra. Tá? E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar do experimento, né, do Joule, que foi o equivalente do calor em trabalho e trabalho em calor. Como é que foi o experimento? Ele pegou um peso aqui
que tinha uma certa energia potencial, tá? E na medida em que esse peso cedia sua energia potencial, pelo sistema mecânico aqui, não vou entrar em detalhe, ele puxava essa cordinha e tal, e girava o agitador ali dentro do calorímetro. Então, esse negócio diminuía uma certa quantidade de energia potencial, portanto, em joules, tá? E causava um aumento da temperatura, portanto, causava um aumento do calórico, né? Então, se calor fosse um fluido, de onde estava vindo esse fluido? Não tem nenhum outro corpo mais quente aqui transmitindo o fluido calórico para o fluido que está lá dentro do calorímetro. E, no entanto, a sua temperatura está aumentando. Então, assim, conceitualmente é um experimento revolucionário, e aí chegou, né? Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar aqui da história do equivalente trabalho mecânico em calor, né? Inclusive essa conversão aqui de caloria em joules. Porém, tem um aspecto que poucas vezes é mencionado, ou raras vezes é mencionado. Por quê? Isso daqui é a conversão de energia mecânica em calor. E, digamos, trabalhando para zerar os atritos aqui, todas as perdas, a gente pode, por construção, melhorar, né? Por exemplo, hoje a gente poderia fazer aqui um mancal magnético, tá? Para ter quase zero de atrito, né? Fios aqui extremamente eficientes, não compostos por fibras, ou seja, eliminando todas as perdas, eu conseguiria converter 100% da energia mecânica em calor. Mas o contrário não é verdadeiro. O contrário, por mais que se tentasse, e quando eu for falar de ciclos, eu vou voltar nessa questão, por mais que você tenta converter calor em trabalho, não é possível fazer isso com eficiência 100%, mesmo que você construa um sistema mecânico, uma máquina térmica perfeita em termos de atritos e qualidade mecânica. Ou seja, eu vou voltar um slide, se eu girar, né, se eu aquecer o fluido, digamos que eu ponho uma chama aqui embaixo, tá? No caso a eficiência aqui é zero, né, mas eu poderia construir um sistema que tem um vapor aqui e esse vapor vai acionar uma hélice e essa hélice vai fazer o peso subir, digamos. Tá? Então, tentando fazer a transformação no sentido inverso, ocorre que não é possível, mesmo eliminando todos os atritos, sem perda nenhuma, não é possível converter 100% do calor em trabalho. Esse é um negócio inusitado. Tá? E eu quero entrar um pouquinho com vocês nessa aula e depois em algumas outras aulas. Então, falando de máquina térmica, conversão de calor em trabalho, vamos voltar às máquinas térmicas. No caso aqui, eu estou voltando ou revisitando a máquina de Newcomen. Lembra? Era uma máquina que era comercializada para tirar água do fundo dessas minas de carvão, tá? E a coisa que mais tinha numa mina de carvão, o que é? Carvão. Né? Então, era fornecido aqui o carvão queima, gera calor, esse calor borbulha uma certa quantidade de água, ou seja, cria vapor aqui, esse vapor entra na câmara, tá? E aí, por um processo que eu já vou parar aqui a animação e a gente vai ver em detalhe cada uma das etapas, né? Então, vamos ver, tá? Primeira fase, vamos escolher um momento aqui, esse processo é cíclico, né? Então, vamos escolher um momento para chamar de 1, tá? Primeiro momento seria essa situação aqui, em que o êmbolo está completamente expandido, o rosinha aqui significa vapor, tá? Então, nesse momento, é aberta essa válvula aqui, né, que liga a caldeira, o vapor, então, preenche aqui o cilindro, tá? Essa outra válvula está fechada, aqui tem um reservatório de água líquida, tá? Essa válvula está fechada, então, digamos, se o pistão estivesse ali embaixo, abrindo a válvula, esse vapor empurra o pistão para cima. Na verdade, o próprio peso aqui dessa haste está puxando ele para cima também, então, não é exatamente uma força muito grande aqui. Fase 2, tá? Fase 2, essa válvula aqui de comunicação com a caldeira é fechada e essa daqui é aberta. Então aqui você tem vapor aquecido, eu evitei usar o termo superaquecido porque eu ainda não expliquei o que é isso, é na aula seguinte que a gente vai ver, né? Mas então aqui você tem vapor aquecido, abre a válvula aqui e borrifa água fria. O que acontece? Água fria, vapor, vai criar uma condensação. Esse negócio vai entrar em equilíbrio térmico, tá? E como a água entra líquida, para ela passar para a fase vapor, líquida e fria, né? Ela tem que vencer o seu calor latente, tem que mudar de fase. Então é uma quantidade muito grande de energia, na verdade, que é absorvida na
evaporação dessa pequena quantidade de água. Mas quando isso é feito, o que acontece? Cria-se um vácuo aqui. Tá? Você pode fazer isso na sua casa. Pega uma latinha de Coca-Cola, por exemplo, né? Põe um fundinho de água na latinha, né? Toma Coca-Cola primeiro ou joga fora, não sei. Põe um fundinho de água, tá? E ferve essa água. Deixa fervendo um pouquinho, inclusive para o vapor eliminar o ar que está dentro da latinha. Aí depois você pega essa latinha com uma luva, alguma coisa, para não se queimar, não é? E, como a gente diz aqui em São Carlos, emborca essa latinha num prato, por exemplo, com um pouco de água e gelo para ser frio. O que vai acontecer? Aquele vapor que está aprisionado dentro da latinha vai condensar, você vai ver o que vai acontecer, a latinha vai implodir como se existisse uma mão invisível amassando a latinha. Tá? Então, é um processo de criação de um vácuo aqui por condensação desse vapor rosa que está aqui. Tá? E aí, criando o vácuo, o que acontece? As forças atmosféricas aqui, atuando sobre a parte externa do êmbolo, vão empurrá-lo para baixo. Então, na verdade, essa é chamada uma máquina atmosférica de combustão externa ao ciclo motor, ao fluido de trabalho, né? Mas então é a pressão atmosférica que vai fazer força aqui para baixo, né? Aí o balancinho vai transformar isso numa força, tá? Para cima, ascensional. Então essa força vezes deslocamento, aqui embaixo tem um peso, né? O balde com água, essa força vezes deslocamento é que é o trabalho mecânico, a energia mecânica, tá? E é gerada na condensação do vapor ali quando a gente deu aquela borrifada de água fria, tá? E aí, obviamente, quando terminar essa compressão, reinício do ciclo. Então o pistão está lá embaixo, tá? E aí você abre de novo essa válvula aqui para o vapor preencher, né? E aí, digamos, a pressão que tem aqui, que é pequena, na época eles não conseguiam fazer vasos de pressão muito resistentes, não era possível trabalhar com grandes pressões, o que é mais um fator, a gente vai ver, para diminuir a eficiência, tá? Mas o próprio peso aqui dessa haste contribuía para trazer o êmbolo para cima de novo, tá? E aí o ciclo se reiniciava. Então esse é um problema de conversão de calor em trabalho. Eu mostrei para vocês que é possível fazer no sentido inverso com 100% de eficiência, mas não é possível fazer no sentido direto aqui da máquina térmica com 100% de eficiência. Nós vamos ver, a única possibilidade seria ter, por exemplo, uma temperatura infinita aqui, né, em relação à temperatura ambiente. Correto, então voltando aqui, né, esse é o nosso sistema funcionando, e o problema na época era o seguinte, né, era a eficiência das máquinas. Né? Lembra, o sujeito ele vende carvão, mas está precisando usar carvão para tirar água do fundo da mina, então começou um esforço muito grande para melhorar a eficiência no sentido de gastar cada vez menos carvão. Tá? E aí eles barraram desse limite que vai vir a ser, né, para nós, a segunda lei da termodinâmica. Tá? Eu não vou falar disso hoje, eu vou tocar nesse assunto, mas eu não vou entrar em detalhes. Quem estudou, na verdade, muito isso foi um engenheiro também, um cadete, né, de engenharia militar. Nessa época aqui existia dois tipos de engenharia, engenharia civil e militar, é daí que vem os termos. Né? Depois a civil se desdobrou em várias outras. As pioneiras, digamos assim, né, as células-troncos são a engenharia civil e a engenharia química, na verdade. Mas o Sadi Carnot, que era um cadete da Escola Militar de Engenharia Militar, lembra, nessa data aqui eles tinham perdido as guerras napoleônicas. Né? Napoleão foi coroado imperador um pouco antes disso e logo depois foi deposto, né? Perderam lá para os britânicos, Batalha de Waterloo, e se chegou uma ideia, né? E é verdade, que a França perdeu, Napoleão perdeu por causa da qualidade da indústria francesa a indústria britânica. Eu falo britânica porque tinha a Escócia, né? Além da Inglaterra, tinha a Escócia, que era muito importante também. O Watt era escocês, né? Ou pelo menos trabalhou em Glasgow. Mas assim, então o Carnot, ele decidiu, falando, nós vamos, pela ciência, né? A gente vai melhorar a nossa própria indústria. Então ele estudou esse problema da conversão do trabalho em calor, calor em trabalho, esse é o livro dele, né? Réflexion sur la puissance motrice du feu, sur les machines, tá? É um negócio muito interessante, eu faço questão de comentar o título para vocês, porque era meio
meio inusitado, né? A potência motriz do fogo. Aqui é fogo, né? Potência. Então é um negócio assim mágico, né? Você, através do fogo, você cria potência motriz. Essa era a forma como o Carnot, que infelizmente morreu cedo, ele morreu logo depois disso, tá? Dessas doenças, né? Não era malária, agora não vou me lembrar qual que era a doença da época, mas foi numa dessas pandemias aí que ele faleceu, e bastante cedo. Mas então, o que ele chegou? Vamos às ideias do Carnot, que são revolucionárias para a sua época. Primeiro, então, o calor é uma forma de energia, mas ele adicionou um adjetivo aqui, desorganizada. Né? Desorganizada, isso vai ter um significado mais exato em outras aulas, mas para nós, digamos assim, associado a processos de alta entropia. Tá? Mas trabalho também é uma forma de energia, porém uma forma organizada. Tanto que você, para produzir esse trabalho, você precisa desorganizar o universo, tá? Para poder obter essa energia organizada aqui. Tá? Tudo isso eu estou falando de maneira assim meio inexata, mas vai ter uma definição exata, inclusive numérica, em breve. Tá? Aquela outra observação que a gente já tinha feito, trabalho pode ser totalmente convertido em calor, e calor pode ser convertido só parcialmente em trabalho. Eu coloquei aqui como uma afirmação meio tímida, né? Uma afirmação / interrogação, porque na verdade ele resolveu esse problema, ele mostrou até qual seriam essas eficiências, né, dessa conversão, que só pode ser parcial, ou em que condições essa conversão poderia ser total. Como eu disse, só numa situação em que você tem um ΔT, uma diferença de temperatura infinita. Tá? Ótimo. Então agora eu quero ser menos Discovery Channel nessa aula hoje, e eu vou voltar um pouquinho para os aspectos que a gente conhece mais recentemente. Esse slide aqui é muito importante, ele vai voltar em várias aulas, tá? São as diferentes formas de energia de um sistema. Nós definimos como sendo um sistema, isso foi feito na aula passada, é uma coleção de partículas. Essas partículas têm agitação molecular e tem também um centro de massa. Esse centro de massa pode estar se deslocando, pode estar a uma certa altura, por exemplo. Né? Então, a gente define duas formas de energia, tá? Macroscópicas, que são energias associadas ao centro de massa. Tá? Então, por exemplo, a energia cinética é mv²/2. Então, olha, esse m aqui é o m do sistema como um todo, e esse v é a velocidade do centro de massa, que se soma, na verdade, né, que é uma média, é mais ou menos como aquela história de existir e não existir. Isso aqui é um ponto que não existe, tá? Mas é uma velocidade usada para expressar uma média do conjunto. Acho que fica melhor assim. Né? Eu já estou aproveitando o frete aqui e fazer uma definição. Essa quantidade é uma quantidade absoluta, né, que a unidade seria Joule, e lembra aquela história, né? Se eu dividir em 2 aqui o meu sistema, a metade da esquerda tem metade dessa energia cinética e a da direita tem metade daquela energia cinética. Eu quero trabalhar com propriedades que não dependem, né? Então eu divido tudo pela massa. Tá? Então a nossa notação aqui é o seguinte, toda grandeza que está expressa em letras minúsculas é uma grandeza relativa à massa ou, eventualmente, dependendo da aplicação, ao mol, né? Ao número de mols. Então é por quilograma ou por mol. Tá? Então, essa seria a energia cinética e a energia cinética específica. A energia potencial e a energia potencial específica. Tá? Não vou ficar elaborando muito, porque eu vou voltar várias vezes nesse slide. Eu poderia ter também outras energias macroscópicas, magnética, um potencial magnético, acústico, e sendo necessário, a gente simplesmente soma na nossa aplicação. Isso não é muito um problema. O que talvez merece um pouco mais de explicações são as formas microscópicas. Então, as microscópicas são várias, elas têm a ver com as partículas. Nós falamos na aula passada da translação molecular, vimos até as velocidades típicas, né, no ambiente. Hoje não, porque está bem frio, deve estar uns 15 graus, já saiu um solzinho aqui, deve estar uns 15 graus, mas assim, alguma coisa como 1000 metros, 800 metros por segundo a energia de translação. Mas são outras as fontes também, rotação molecular, vibração. Essa daqui, energia química, tá? A gente usa muito. Tá? Se a gente modificar a estrutura química da molécula, a gente
aproveita grandes quantidades de energia? É a combustão, tá? E outras reações químicas. Mas também tem o que eu chamo de energia do futuro, ou energia definitiva, a energia de fissão ou fusão nuclear, ou seja, a gente provoca aqui reações nucleares de fissão ou fusão. Tá? Quando a gente tem uma reação de fissão ou fusão, há variação da massa. Massa é destruída numa reação dessas, e aí a gente tem uma lei que eu acho que é conhecida de vocês, né? Eu vou tentar descrever com o mouse aqui. Delta E, quando você destrói uma certa quantidade, delta M, de massa numa reação nuclear, tá? Como é que a gente calcula a quantidade de energia gerada? mc². Tá? Então, se você fizer as contas com a fórmula de Einstein, eu já fiz essa conta, imagina que você destrua aqui 1 grama por segundo de energia. 1 grama por segundo é uma torneira pingando, por exemplo. Tá? Isso, né, então 1 grama por segundo gera uma quantidade de energia que é algo como 4 a 5 vezes toda a potência elétrica consumida instantaneamente no planeta Terra. Tá? Algo como 20 terawatts. Tá? Então você gera aí próximo de 100 terawatts quando você destrói 1 grama por segundo. Por isso que eu considero a energia do futuro, a energia definitiva. Hoje a gente só tem reatores operacionais de fissão nuclear, são átomos grandes, né, núcleos grandes que você quebra em pedaços e geram resíduos radioativos, por isso que é um problema, mas a energia de fusão, você pega, por exemplo, um núcleo de hidrogênio com outro núcleo de hidrogênio, junta os dois, eles se fundem num núcleo de hélio. Tá? Essa reação não conserva massa, então hidrogênio virando hélio, mas a quantidade de energia gerada é muito grande, mas nós não temos reatores capazes de fazer isso de maneira estável. Tá? A pesquisa está justamente nessa tecnologia dos reatores e são os tokamaks. Eu não sei se já ouviu falar, mas eu vou voltar nesse assunto em aulas futuras. Vamos em frente aqui para algumas definições de trabalho. Né? Então, a energia de um sistema ela pode ser escrita como sendo energia termodinâmica, que é aquela de agitação molecular translacional, tá? Uma energia cinética macroscópica e potencial macroscópica, e como eu disse, se precisar de outras parcelas macroscópicas aqui, é só adicionar conforme a necessidade da aplicação. Tá? Eu posso também escrever isso em termos da massa do sistema, então U é uma energia, isso aqui inclusive vai ser uma das propriedades, né? Lembra que eu falei das propriedades canônicas, pressão, volume e temperatura? U também é uma propriedade do sistema, uma propriedade termodinâmica, também uma coordenada termodinâmica do sistema, tá? A gente vai ver isso em breve, mas, digamos, as parcelas macroscópicas eu posso escrever em função ali do centro de massa, por isso que a gente o define. Então, mv², m é o m do sistema como um todo, v é a velocidade do centro de massa, mg, né, a massa do sistema, e o z aqui é a cota gravitacional, tá? Do centro de massa. Tá? Da mesma maneira, né, dividindo pela massa, então eu tenho a energia específica, então o E maiúsculo vira E minúsculo, U minúsculo, né, a energia específica em joules por quilograma, tá? E as macroscópicas específicas. Então a formulinha tem essa forma bem conhecida aqui. Tá? Vamos em frente aqui, eu quero fazer de novo um experimento mental, porque eu estou sempre colocando a termodinâmica como a ciência da relação entre energia e transformação. Então vamos ver aqui um processo transformativo de diferentes modalidades de energia. Então, imagine o seguinte, a gente tem aqui uma caixa, tá? Uma caixa, aliás é uma experiência, né? Eu comprei fiz uma compra agora nessa pandemia, tá? A gente tem usado muito o comércio aí pela internet. Então comprei uma caixa de taças de vinho, na verdade, taças de vidro, né? Elas vieram embaladas numa caixa de isopor, tá? E aí eu fiquei imaginando, né? Se essa caixa, então imagina uma caixa de isopor, portanto um isolamento térmico, né? E esse isolamento é para calor não entrar ou sair da caixa. E eu fiquei imaginando, ela estava em cima do caminhão, tá? E estava parada em cima do caminhão. Então, em cima do caminhão, como eu disse, né, a energia sempre é a parcela termodinâmica, que tem a ver com a temperatura dos materiais aqui dentro da caixa, a parcela cinética, que seria a
a velocidade do centro de massa e a parcela potencial, que é essa altura aqui, tá? A partir de um referencial arbitrário. Então imagina o seguinte, a caixa está parada em cima do caminhão, o caminhão estacionou aqui na frente da minha casa para entregar o negócio. Aí o sujeito foi tirado de cima do caminhão, a caixa caiu, tá? Mas nessa condição inicial da caixa, antes dela cair, parada em cima do caminhão, então essas parcelas aqui são, aqui eu tenho uma parcela grande de energia, porque é energia potencial, aqui é zero, tá? E essa energia U aqui tem a ver com a temperatura da caixa lá. Digamos que está, como eu disse, 15 graus, é a temperatura hoje, certo? Então a caixa caindo, né? Ela caiu do caminhão e eu estou desenhando uma situação aqui em que ela está na iminência de tocar o solo, tá? Então, o que acontece? A temperatura aqui dentro não mudou, certo? Continua a mesma. Então, essa parcela de energia U, ela continua a mesma. Só que a energia potencial diminuiu, quase a zero, né? Eu estou próximo do referencial que eu arbitrei. Tá? E, por outro lado, a velocidade foi a um valor máximo. Então, é como se houvesse uma transferência, né, da energia da parcela, do compartimento potencial para o compartimento cinético. Então, houve uma transferência daqui para cá. Então, zerou aqui, a energia cinética que era zero, agora passou a um valor máximo, né? Se eu tinha 100 joules aqui de energia potencial, agora eu tenho zero como potencial e agora eu tenho 100 joules de energia cinética média. Aqui eu meço mgz e aqui eu meço mv²/2. Mas a conta, né, pelo princípio da conservação, é a mesma. Então, 100 joules, e aqui não muda nada, porque não mudou a temperatura. Instante seguinte, o epsilon seguinte, o que acontece? A caixa bate no chão e estanca imediatamente. Tá? Então, nesse caso, o que aconteceu? A energia potencial continua zero, né? Está naquela altura que eu arbitrei. A energia cinética foi a zero, foi obrigada a ir a zero, né? Porque o chão aqui não está deixando. Tá? Então, para onde foi essa energia? Só tem um lugar para ela ir, que é para a parcela termodinâmica. Então, eventualmente pode quebrar o cálice ali e tal, né? Mas vai acabar que vai subir a temperatura dentro da caixa por causa de toda essa parcela que era inicialmente potencial, depois cinética, depois termodinâmica / temperatura, na verdade. E aí vai produzir, né, um rearranjo cristalino ali, eventualmente até energia acústica, né? Essa ruptura dos cristais aqui vão produzir energia acústica, mas essas ondas sonoras vão ficar batendo aqui e elas vão acabar virando calor, tá? Porque calor é a fonte mais degradada ou mais desorganizada da energia, por isso que tudo naturalmente acaba virando calor e virando então agitação molecular e virando temperatura, tá? Então, esse exemplo mostra bem isso que eu falo aqui, né? Trabalho mecânico e calor são processos de transferência de energia. Acho que eu vou até voltar, né? Aqui a gente teve uma transferência de energia na forma mecânica e aqui uma transferência de energia na forma de calor, tá? Então, são processos de transferência. Vamos ver um pouco desses processos. Primeiramente, transferência de energia na forma de calor. Tá? Calor, aqui é um Ctrl+C, Ctrl+V que sobrou. Tá? Então, dois sistemas em contato térmico, ou um sistema e sua vizinhança a temperaturas diferentes, tendem a equalizar seus níveis de agitação molecular. Então, vamos ao nosso experimento lá com o diabinho de Maxwell da aula passada. Eu tenho moléculas quentes de um lado, frias do outro, e aqui não precisa haver necessariamente um contato físico, mas sim um contato térmico, né? Se essas estão mais quentes, elas têm mais agitação e, portanto, mais quantidade de movimento. Tá? De alguma maneira, é possível trocar forças com essas moléculas mais letárgicas, né, através, por exemplo, de uma membrana aqui. Não importa muito o detalhe, o fato é que a energia térmica vai fluir da alta temperatura T2 para a baixa temperatura T1. Como é que se dá esse processo? No caso do calor, eu estou falando do calor porque são dois corpos com diferentes níveis de agitação molecular quantificados, né, ou resultante que resulta nessas duas temperaturas diferentes. Tá? Então, eu estou colocando aqui uma animação, imagina um bloco de aço que tem moléculas que tem uma certa temperatura maior do que a mesa aqui, que é o suporte. Então, elas têm um nível de agitação maior, tá? Elas têm um nível de agitação maior lá, como vocês estão vendo,
E é no choque aqui do contato com a mesa, com essas moléculas mais letárgicas, mais estacionárias ou menos agitadas, a quantidade de movimento vai começar a se transferir aqui para essas moléculas da base, e aí todo o sistema vai tender a uma temperatura de equilíbrio, ou seja, a mais quente vai diminuir e a mais fria vai aumentar, tá? E de forma que tudo acabe ficando, vou até mudar aqui o slide, né? No equilíbrio, tudo alcança uma temperatura de equilíbrio aqui, digamos T3. Então, T1, que era a temperatura mais baixa, recebe energia térmica, aumenta a sua temperatura para uma temperatura de equilíbrio T3, e T2, que era a temperatura mais alta, cede energia, portanto, diminui sua temperatura para a temperatura de equilíbrio T3. Tá? Então, esse é o processo e esse é o mecanismo de transferência de energia para essa situação de equilíbrio. Essa situação vai ser interessante depois, mais lá na frente, quando eu for falar de um outro conceito que eu já posso introduzir, que é o conceito de exergia. Eu estou falando de energia, e exergia vai ser uma categoria especial de energia, que são as energias organizadas. Tá? E é exatamente esse é o ponto que eu quero voltar a retomar nessa aula, que eu acho que é lá pela 8ª, 9ª aula que eu vou voltar a falar de exergia. Uma outra forma de transferir energia, eu falei da forma usando calor, né, usando um ΔT. Agora eu quero usar uma força para transferir energia. Então vamos usar aqui o nosso indefectível sistema pistão, né, pistão e êmbolo. Digamos que eu tenho um gás ali dentro, esse gás tem uma certa pressão e um certo volume numa situação 1, que eu estou, né, usando o rótulo 1 aqui, e eu aplico uma força no êmbolo. Tá? Essa força vai deslocar o êmbolo, e esse deslocamento do êmbolo, imagina aqui, eu quero que vocês imaginem, né, as moléculas se chocando aqui com o êmbolo, e pelo fato de eu estar fazendo essa força para baixo e deslocando o êmbolo, é como se fosse uma raquete de tênis, né? O tenista vem, dá uma batida na bola, né, com a raquete, e acelera ou reacelera a bola, né, de tênis, que vinha perdendo velocidade por causa, por exemplo, dos atritos. Né? Mas então, imprimindo essa força aqui, e aí, consequentemente, diminuindo o volume, eu, pelo fato de estar acelerando as moléculas, né, como se fosse um tenista batendo numa bola de tênis, tá? Pelo fato de eu estar acelerando as moléculas, eu vou ter aumento de pressão e aumento de temperatura, certo? E aqui, então, eu tenho uma situação energética maior do que, ou seja, eu tenho mais energia aqui do que aqui. Da onde veio essa energia? Veio da pizza que o sujeito comeu lá no dia anterior, né? Então vem do arroz e feijão aqui, porque é essa energia do metabolismo da pessoa que foi capaz de sustentar essa força. Tá? Pode parecer estranho, né? O que tem a ver a pizza comida no dia anterior com o aumento da temperatura aqui nesse cilindro? Tá? Tem tudo a ver, conservação de energia. Agora, já aproveitando um pouquinho para a gente entrar em fórmulas de trabalho, né, equações de trabalho para as nossas aplicações, lembra, esse curso, apesar das metafísicas aqui que eu venho falando, principalmente nessas primeiras aulas, o curso vai ser muito, muito, muito aplicado. Tá? Então, algumas fórmulas de trabalho. Primeiramente, vamos olhar do lado mecânico. Tá? Vocês sabem, né, trabalho que é força vezes deslocamento. Tá? Então, a minha força F é a força que eu apliquei, e digamos que eu tenho um deslocamento aqui, diferencial ds. Tá? Então, força vezes deslocamento. Eu vou explicar daqui a pouquinho, parênteses, né? Eu vou explicar daqui a pouquinho porque eu uso d para o diferencial do deslocamento, e me perdoem aqui, parênteses dentro do parênteses. S, às vezes eu uso para entropia, né? E no caso aqui, S é simplesmente o deslocamento. Deveria ter usado x. Tá? Fechei o primeiro parênteses. Fechei o segundo parênteses, estou no primeiro parênteses agora. Eu vou explicar depois por que eu uso D e a letra del, ou delta, né, para o diferencial do trabalho aqui. Tá? Aguentem aí. Mas então, voltando, né, esse aqui é o cálculo da quantidade diferencial de trabalho, W, del W ou DW, né, ou delta W, calculado em função, digamos, do lado mecânico, dos parâmetros do fenômeno, mas do lado mecânico. Sempre que eu tiver essa situação aqui, eu vou trabalhar para transformar isso em parâmetros do lado da substância, até porque, do mesmo jeito que o êmbolo faz uma força
na substância amarela aqui, a substância também faz uma força. Isso aqui é ação e reação, tá? E como eu não me interesso aqui no equacionamento pelo lado externo à substância, eu vou sempre trabalhar para transformar isso em variáveis, né? Transformar esse trabalho em variáveis do sistema, ou calcular esse trabalho em variáveis ou a partir de variáveis do sistema. Mas então, voltando aqui na fórmula, né? Uma quantidade, um deslocamento ds diferencial, tá? Para poder calcular o trabalho absoluto da situação 1 até a situação 2, o trabalho total, eu tenho que somar, né, todas essas parcelas, ou seja, eu vou integrar da situação 1 até 2, e se eu olhar só o lado da força, eu tenho que fazer uma integral dessa força. E aqui, né, é muito importante saber como é que a força varia em função do deslocamento S ali. Tá? Do jeito que eu escrevi fica bem ruim, porque parece que como a força varia em função da entropia. Tá? Não é. O S aqui é o deslocamento X, digamos. Deveria ter usado a letra X. Tá? Então é importante, eu preciso saber. A força não é necessariamente constante. Pode ser bem fraquinha no início e você pode fazer uma força danada no fim aqui do processo. Tá? Vamos transcrever a fórmula aqui, fazer alguns desenvolvimentos. Lembra, deduzir fórmula é antipedagógico, usando slide, mas a ideia é um roteiro. Tá? Então eu tenho ali aquela expressão minha do trabalho, mas calculado em função de parâmetros do lado externo ao sistema, ou seja, da vizinhança do sistema. Tá? Essa força aqui que depende sim lá da pizza que o sujeito calculou. Né? Calculou não, perdão, que ele comeu no dia anterior. Mas então vamos fazer um trabalho aqui para transformar isso em parâmetros, na verdade nessa pressão e nesse volume. Tá? Então o que eu tenho? Por ação e reação, essa força o que é? Ela é a pressão, em cada um dos instantes entre 1 e 2 é sempre a pressão vezes a área do êmbolo. Tá? Por quê? Porque é ação e reação. Então no lugar do F eu já coloco pressão vezes a área. E aí eu vou olhar esse componente aqui, área vezes o deslocamento ds. Então imagine que eu tenho aqui uma certa areazinha, né? Um certo volume, eu estou achurando aqui, tá? O deslocamento correspondente é ds, e esse ds vezes essa área que eu estou tentando achurar aqui da melhor maneira possível, o que é? É um dv, ou seja, uma variação do volume V do sistema. Então agora, né, eu substituo a ds por dv e agora sim eu tenho o cálculo daquele trabalho sendo feito exclusivamente a partir de propriedades do sistema, a pressão do sistema e o volume do sistema. As propriedades, inclusive, são propriedades canônicas nesse ponto aqui. E da mesma maneira que eu precisava conhecer como é que a força variava em função do deslocamento, eu preciso saber como é que a pressão varia em função do volume. E para isso a gente pode, por exemplo, lançar mão da lei dos gases perfeitos, se isso aqui for um gás perfeito. Né? E nós vamos fazer isso daqui a pouco. Eu quero só comentar uma outra coisa com vocês, com relação aqui àquele del e aquele d, né? Os diferenciais exatos e inexatos. Eu estou dizendo o seguinte, né? Para a gente calcular isso, a gente precisa conhecer como é que a pressão varia em função do volume. Então imagina um gráfico da pressão em função do volume. Eu vou sair de uma situação inicial 1, vou terminar, que corresponde a uma pressão P1 e a um volume V1, e vou terminar numa pressão P2, aqui em cima, né, e num volume V2. Eu estou vindo nesse gráfico, cuidado, eu estou vindo aqui da direita para a esquerda. Tá? Então, para fazer o cálculo do trabalho, eu tenho que conhecer como a pressão varia em função do volume, ou seja, como é que essa trajetória, ou como é que é esse caminho que liga o estado inicial 1 ao estado inicial 2. Eu já usei a palavra estado. Então esse gráfico pressão-volume, que são as duas variáveis canônicas, elas definem, na verdade, o meu mapa GPS dos estados termodinâmicos. Não é o único, tem vários outros, e nem é o mais prático de usar, né? Pelo menos nas aplicações que eu vou desenvolver com vocês. Mas é o canônico e é mais fácil de imaginar, é o primeiro. Tá? Então, voltando, né, para fazer o cálculo do trabalho, eu preciso conhecer qual é o caminho. Né? Eu tenho dois caminhos aqui, gama 2 e gama 1, e ocorre aqui, e fica óbvio, né, que a integral de PDV o que é? É a área embaixo da curva aqui. Né? A gente aprendeu isso em cálculo 1. Né? Então, diferentes curvas
têm diferentes áreas, portanto, os trabalhos são diferentes. Tá? Por quê? Porque depende da forma da trajetória. Eu vou mostrar para vocês, algumas integrais não dependem da trajetória, tá? Depende só do final e do inicial, mas no caso aqui o trabalho depende. E isso vai dar, né, a base da explicação do uso do D e do uso do delta. Tá? Então, pegando aqui a nossa situação e deixando um pouco mais abstrato, vamos tirar algumas conclusões. Né? Então, as propriedades no ponto 1 e no ponto 2 são propriedades que a gente chama de estado, porque define aquela condição única do sistema. São as coordenadas GPS do sistema, inclusive, né, lembra na aula passada, conhecendo duas, por exemplo, pressão e volume, eu consigo calcular a terceira que eu conheço, que é a temperatura. Lembra? Por, né, como é que era? Por você, tá? Nunca eu rachei tanto. Então, se for um gás perfeito, conhecendo pressão e volume, eu consigo calcular a temperatura, porque as propriedades, elas só têm 2 graus de liberdade, digamos assim. Tá? Então, duas coordenadas GPS definem uma posição no globo. Tá? Então, as propriedades de estado dependem só do ponto, mas energia é uma propriedade que depende dos estados final e inicial, mas também da trajetória. Tá? Aqui é muito importante identificar isso, tá? E é exatamente por isso que lá naquela expressãozinha, né, que o trabalho é pressão vezes volume aqui, ou del W, dW, delta W, eu vou reservar del para a derivada parcial. Então, delta W é igual a P dV, tanto delta W quanto dV são quantidades diferenciais, no sentido matematicamente do termo. Tá? Só que esse delta a gente vai usar para indicar um diferencial inexato, querendo dizer que existe uma dependência aqui subjacente que não está explícita, né, ou diretamente explícita, que é justamente a dependência na trajetória gama. Por isso que a gente usa essa letra delta. Tá? No caso aqui, o dV, tá, é um diferencial exato. E se eu integrar simplesmente dV, vai dar o quê? Integral de dV, delta V, independente da trajetória. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, 1 metro cúbico no estado inicial e meio metro cúbico no estado final, o delta V é meio metro cúbico, independente da trajetória, certo? Agora aqui não. Se eu fizer uma trajetória 1 ou uma trajetória 2, vai dar trabalhos diferentes. Tá? Então, é exatamente o que está mostrado aqui. Né? Então, integral de dV, de estado 1 ou 2, é sempre V2 menos V1, e isso é um delta V e não depende da trajetória. Mesma coisa a energia. Se eu tinha 100 joules no fim e 50 joules no início, quando eu dei energia para o sistema, quando eu fiz a compressão, tá, a variação é 50 joules, independente se foi isotérmico, se foi a pressão constante. Tá? Agora, já calor e trabalho, não. Tá? Aqui já estou usando uma notação, já estou introduzindo a notação. Né? Integral de um delta, ou seja, integral de um diferencial inexato, de um estado 1 até um estado 2, tem que ter sempre um índice aqui para indicar que há uma dependência na trajetória. Tá? Então aqui vai ter um W12, né? Ou um W gama 1, ou gama 12, né? Para indicar que tem a trajetória atrás. A mesma coisa para calor, eu não mencionei calor ainda, mas calor também é uma quantidade, também é uma quantidade de energia, né? E portanto também é uma grandeza cujo diferencial é inexato, querendo dizer que depende da trajetória. E na sequência, eu estou aproveitando o frete aqui, já colocando algumas definições de trabalho. Vamos ler aqui. Trabalho e calor são grandezas direcionais, pois dependem da trajetória. Portanto, é conveniente estabelecer uma convenção de sinais para definir o sentido da interação com um determinado sistema. Ou seja, a gente vai adotar a seguinte convenção. Calor entrando no sistema, ele é positivo. Né? Ou seja, quando o calor é transferido da vizinhança para o sistema, isso a gente vai convencionar como sendo positivo. E trabalho é positivo quando ele é realizado pelo sistema na vizinhança. Ou seja, quando a energia mecânica sai do sistema e vai para a vizinhança, isso a gente vai convencionar como sendo positivo.
A inspiração para essa convenção é justamente a máquina de Newcomen. Em vários momentos aqui do curso eu vou me referir, olha, é a convenção da máquina de Newcomen. Por quê? Porque isso seria o natural, né? Você fornecer calor para a máquina, então você dá carvão para a máquina e ela produz trabalho para você. Portanto, entra calor, sai trabalho, sai energia mecânica e isso a gente convencionou como sendo positivo. É simplesmente uma questão de convenção. Se você nos seus cálculos obtiver, por exemplo, um calor negativo, significa que o calor está saindo do sistema, né? Um trabalho negativo é um trabalho que está entrando no sistema. Isso, na verdade, facilita bastante ali o trato, né? E é por isso que eu gosto de adotar essa convenção. Eu até confesso que nas primeiras aulas, há 30 anos atrás, quando eu comecei a dar esse assunto, eu não gostava muito da convenção, eu ficava mudando. No fim, causa mais confusão, gera mais entropia do que realmente melhora a capacidade do raciocínio dos alunos, né? Então, no caso, eu realmente sigo agora a convenção, aí, eventualmente, se precisar, a gente abandona a convenção. Mas é muito importante, facilita, sistematiza a forma de escrever as equações. Bom, a gente chegou num ponto bom agora, né, para entrar realmente na primeira lei da termodinâmica. Eu queria falar de energia, a gente deu uma definição de trabalho, falei de alguns aspectos, então vamos à primeira lei da termodinâmica, que é uma das leis governantes aí dos vários fenômenos que a gente vai engenheirar. E essa primeira lei, na verdade, ela tem esse nome, mas ela é o princípio da conservação de energia. A energia se conserva. Eu gosto de introduzir esse assunto pensando num banco, né? Por quê? Porque é a experiência nossa cotidiana. É a conservação dos valores ali na nossa conta corrente. Como é que funciona? A primeira lei também eu costumo dizer que é uma lei de inventário, na verdade, é um inventário. Então, como é que funciona o saldo na nossa corrente, na nossa conta corrente? Todas as entradas, na forma, por exemplo, de salário, rendimento de uma aplicação, e todas as saídas, é a conta do supermercado, aluguel, prestação do carro, etc. Então, a soma das entradas menos as saídas dá a variação do saldo na conta, e eu deixei escrito aqui, né? Então, a primeira lei, na verdade, como ela é uma lei de inventário, a melhor forma de enunciá-la é dessa forma aqui em português mesmo. Variação do saldo na conta é a soma das receitas menos a soma das despesas. Ou seja, a variação do saldo é tudo que entra menos tudo que sai, tá? Então, essa é a forma. Várias outras formas que a gente vai propor para os nossos problemas, né? Lembra, eu falei na primeira aula sobre sistemas abertos e sistemas fechados. Eu vou ter um enunciado da primeira lei para sistema fechado, um outro para sistema aberto. Na verdade, tudo é a primeira lei, é só uma questão da conveniência de tratar aquela aplicação em particular. Então, isso é a primeira lei. Essa imagenzinha aqui do banco vai voltar, inclusive, toda vez que eu for usar a primeira lei, a lei de inventário de energia, tá? Eu vou colocar essa imagem para fazer referência justamente ao princípio, que não depende da forma matemática que a gente vem a dar para esse princípio. Okay? Então, entrando um pouco mais assim, tentando adaptar esse princípio para o nosso problema, imagina o seguinte, eu tenho aqui um sistema, e lembra, quando eu falo sistema, isso aqui é uma coleção de partículas, é uma certa quantidade de massa. Eu tenho energia entrando, energia saindo, isso aqui pode ser calor ou trabalho, né, tanto entrando ou saindo, mas o fato é que, a partir dessa interação, eu tenho uma transformação de estado lá dentro do sistema. Então, imagina aquele pistãozinho sendo comprimido, por exemplo. Está entrando energia mecânica e ele está se pressurizando e se aquecendo, quer dizer, a temperatura está aumentando. Tá? A nossa lei de inventário, a nossa lei de conservação de energia, que vem a ser chamado de primeira lei da termodinâmica, diz o seguinte: então, a variação do saldo energético é igual à energia que entrou, total, né, menos o total da energia que saiu. Ou seja, colocando em termos das variáveis que a gente já definiu, o ΔE, a variação do saldo, é igual à variação da energia interna, mais a variação da energia potencial, mais a variação da energia cinética, eu inverti aqui, né, cinética aqui, potencial aqui, e se houvesse outras parcelas, energia química, acho que uma das últimas aulas eu falo de energia química, outras parcelas, magnética, a gente simplesmente somaria aqui porque justamente é um inventário. E lembrando, essas parcelas aqui eu posso escrever a partir das suas versões específicas, né? Esse ΔU, que seria
o 2 menos o 1 maiúsculo eu posso escrever como sendo o ΔU minúsculo, ou seja, joules por quilograma, a energia interna específica vezes a massa do sistema, e a mesma coisa para as parcelas macroscópicas. Entrando assim, então, num exemplo mais ali do nosso, que eu sempre chamo de indefectível pistão, né? Vou fazer um cálculo. Então vamos considerar, por exemplo, uma transformação isotérmica, significando a temperatura constante, de um gás perfeito, ou seja, obedece à lei dos gases perfeitos que a gente deduziu na aula passada. Esse sistema, então, ele tem o quê? Ele tem um conjunto de... Na situação inicial, eu tenho aqui, esses pezinhos é para dizer que eu estou exercendo pressão aqui no embro, tá? Então aqui tem um sistema, pode ser um gás perfeito aqui por hipótese, né? E eu vou fornecendo quantidades de calor dQ ou ΔQ aqui, tá? E eu fiz assim para a gente não fugir daquela hipótese de equilíbrio microscópico, né? A transformação quase estática ou aquela que leva um tempo infinito, tá? Isso tudo eu discorri, elaborei bastante na aula passada. É um processo de expansão. E eu vou promover essa expansão da seguinte maneira: eu vou removendo os pesos aqui. Na medida em que você expande um gás, o que acontece? Ele se resfria, ele quer se resfriar, na verdade, né? A sua temperatura tende a diminuir, tá? E aí o que acontece? A gente permite que ele absorva essas parcelas de calor ΔQ aqui, tá? De forma que a sua temperatura permaneça constante. Como realizar isso fisicamente? Por exemplo, eu posso colocar esse sistema num banho isotérmico. Pode ser, por exemplo, uma mistura de água e gelo, vai manter a 0 graus, mas existem equipamentos, né, que tem um sistema de eletrônico, por exemplo, de controle da temperatura externa aqui. Então, qualquer diminuição da temperatura gera um ΔT e ele absorve um certo ΔQ aqui, tá? De forma que eu consigo manter a temperatura constante. Vamos equacionar isso daqui, né? A equação de conservação de energia é a mesma, ΔE é a mesma, porque é sempre um princípio de inventário. Então a variação da situação final menos a inicial, né? É a energia total que entrou e a saiu, e as energias que entram e que saem são de duas naturezas, né? A gente está desprezando a parte macroscópica, que está subjacente aqui. Então é o calor que foi absorvido, e ali eu tenho alguma coisa no índice para indicar qual é a forma da transformação, isotérmico, né? Então, calor absorvido isotermicamente, menos o trabalho produzido isotermicamente, tá? Então, essa vai ser a nossa lei. No caso, então, colocando a definição, né, essas duas parcelas, como eu disse, são nulas, e aí eu tenho que o ΔE, no fim, acaba sendo zero, o ΔE total acaba sendo zero, por quê? Porque a temperatura é constante. Lembrem-se, essa energia interna, ela é só função da temperatura, porque ela tem a ver com a agitação molecular. Isso daqui eu não entrei no detalhe, mas é a soma de todos os meio de mv², m sendo m's e v's referente a cada uma das partículas do sistema, tá? Então, como a temperatura é constante, o ΔE acaba sendo zero. Tá? Isso aqui acho que é importante entender. Portanto, né, o trabalho produzido pelo sistema é igual ao calor absorvido. Repare, eu vou até voltar 2 slides aqui, não, 3, né? Eu estou, de alguma forma, elevando a energia potencial desse último peso que sobrou aqui. Então, o sistema, quer dizer, o gás aqui, está produzindo o trabalho, está exportando o trabalho para a vizinhança. E o que eu estou dizendo aqui é que justamente, né, esse trabalho exportado pelo sistema isotermicamente é igual ao calor que ele absorveu, tá? Então vamos calcular, tá, qual foi esse trabalho. É a força vezes deslocamento que nós fizemos lá atrás, né, fazendo a substituição, a força e a pressão vezes a área, tá? Então o trabalho é PDV, o trabalho sempre é PDV, né? Agora, eu preciso conhecer como é que a pressão varia em função do volume. Para isso eu vou usar a lei dos gases perfeitos. A PV é igual a nRT, então eu substituo P por nRT sobre V. Tá? Número de mols é constante, a constante é constante, né, como o nome diz, a temperatura é constante, porque é uma transformação isotérmica,
Então eu vou ter aqui, como a gente diz em São Carlos, né, o nRT sai para fora da integral e eu acabo tendo aqui só integral de dv sobre v. Agora eu sei fazer, tá? Porque agora a parcela que depende de v já está explicitada. Então eu consigo fazer, isso aqui então é ln de v do estado 1 até o estado 2, que é ln, na verdade aqui eu omiti uma passagem, né? É ln de v2 menos ln de v1, que vem a ser ln de v2 sobre v1. Então, o trabalho isotérmico é nRT, ln do quociente dos volumes, vezes e isso é igual justamente ao calor absorvido, tá? Então, olha que interessante aqui também uma observação com relação àquela convenção nossa, como V2 é maior do que V1, tá? Q, W e Q são positivos, o que é coerente com a nossa convenção. Calor entrando e trabalho saindo, tá? É a máquina de Newcomen, lembra que eu sempre mencionei isso. Bom, agora eu vou voltar numa parte assim, não exatamente Discovery Channel, mas, digamos assim, mais metafísica. Poucos cursos de termodinâmica clássica, que é essa que eu estou, né, é o maior tempero aqui da minha termodinâmica, vão fornecer alguma explicação nessa linha. Por que a energia se conserva? Tá? Porque a energia é uma lei. É mais ou menos como perguntar por que força é igual a massa vezes aceleração. Então eu vou ousar um pouquinho aqui e tentar fornecer alguma explicação que ela é relativamente superficial, mas ela vai ser importante, inclusive, quando a gente for entrar na segunda lei. Tá? Mas acompanhe comigo aqui. Em primeiro lugar, essa história toda tem a ver com um fato. As leis da física independem do referencial de tempo, ou seja, não existe um tempo universal absoluto. Na verdade, quando eu falo as leis da física independem do referencial de tempo, exceto uma, por isso que eu pus os 3 pontinhos aqui, que vai ser a segunda lei da termodinâmica. Todas as outras independem do referencial de tempo e eu vou explicar isso, o que significa. Tá? E aí eu falei para vocês no começo da aula, né, que eu ia mencionar o filme Interestelar, porque ele tem a ver com essa questão do tempo. Né? Não sei se vocês se lembram, esse é um dos meus filmes preferidos, dos mais recentes aqui, né? Eles têm que viajar lá para os planetas e têm que passar próximo ali de um buraco negro. Inclusive a representação do buraco negro aqui é perfeita, né? Perfeita, é o mais próximo do que a gente consegue representar. Essa luz que está aqui, essa forma, né, é a luz que vem de lá de trás, né, porque como o buraco negro está curvando o espaço, a luz ela não segue exatamente uma linha reta, no que a gente imagina que seja uma reta, né, num espaço euclidiano, por exemplo. Então essa luz está vindo de lá de trás dessa massa aqui, né, mas o fato então é que eles têm que viajar através ali o próximo do buraco negro e isso afeta o tempo. Tem um outro aspecto também que é muito interessante, que eu não vou comentar aqui, que é a história do tesserato. Tá? É bem bacana também. Mas vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Tem a ver com a história do tempo absoluto. Então imagina que tem lá o buraco negro e tem as duas espaçonaves, eles vão lá no planeta, tem um outro astronauta que fica esperando eles voltarem, né, para eles continuarem a missão. Eu não lembro direito do filme, faz tempo que eu assisti, mas imagina o seguinte, o pessoal que viajou, né, tinha um relógio, e o pessoal que ficou, o sujeito que ficou lá esperando, que ele espera acho que 20 anos, né, tinha um relógio e quando eles se separaram, eles estavam acertados, obviamente, era o mesmo relógio. Tá? Depois de um certo tempo, tá, eles se reencontram na história. Tá? Só que acontece o seguinte, esse pessoal que foi lá no planeta, né, verificar se era possível estabelecer uma colônia, ele fez uma trajetória aqui que os levou próximo do buraco negro. E aí eles voltaram e reencontraram aquele astronauta que ficou esperando na espaçonave mãe, que era essa daqui. Tá? Então, o sujeito que ficou, ele não se aproximou tanto do buraco negro. Então, o relógio dele, né, executou uma trajetória aqui, agora sim, no espaço-tempo, diferente dessa outra trajetória aqui. E acontece, né, aqui eu estou pondo uma diferença de tempo, de desacerto do relógio, modesta no filme, se não me engano, eram 23 anos. Né? Mas o que está querendo dizer essa história aqui? Está querendo dizer o seguinte, que o tic-taquear dos relógios não são fenômenos absolutos, eles vão ser influenciados por exemplo, aqui pela gravidade do buraco negro.
tá? Na verdade, também pela velocidade. Ou seja, o tic-taquear dos relógios não é uma coisa universal. Não existe um relógio universal que bate, né, que tic-taqueia igual para todo mundo, independentemente. Isso depende de uma série de circunstâncias. Na verdade, segundo a teoria da relatividade geral, o que é constante é a velocidade da luz e não o tempo. Tá? Isso é um negócio muito interessante e, por incrível que pareça, tem a ver com o princípio de conservação de energia. Na verdade, matematicamente, quem deu forma e deu uma explicação para isso é o teorema de Nether. Tá? Eu não consigo ir muito fundo nisso com vocês, tá? Mas o fato é o seguinte, ela diz que as simetrias nessas leis implicam em leis de conservação e vice-versa. Ou seja, se você tem uma simetria na sua lei, você tem subjacentemente uma lei de conservação. Então, por exemplo, a simetria translacional gera a lei de conservação de quantidade de movimento, a simetria rotacional gera uma lei de conservação de movimento angular, ou quantidade de movimento angular, tá? E no caso, a simetria temporal, ou a independência temporal, gera a lei de conservação de energia. Ou seja, no nosso universo, agora sim eu fecho a explicação, que é parcial, né? O nosso universo é invariante, na verdade, em termos de translação temporal. Ou seja, esse ponto aqui, para as leis físicas, né, exceto a segunda lei, né, esse ponto aqui, tanto faz ele ser o t igual a 0, quanto o t igual a 123 segundos ou 1 bilhão de segundos. Tá? Para a lei, não faz diferença nenhuma, porque na verdade, quando tem derivada, é derivada temporal, né, e aí qualquer constante de translação acaba sendo anulada. Isso implica, então, essa invariância, no caso por translação temporal, implica na lei de conservação de energia total. Tá? E aí depois, quando eu for falar de entropia, como a entropia não satisfaz o tempo, por outro lado, ele só corre para um lado, né? Só corre para o futuro. Não é diferente. Por quê? Porque o sistema só caminha para a desordem. Então essa ausência de invariância é que proíbe, né, a conservação da entropia e, consequentemente, a entropia do universo sempre aumenta. Às vezes, quando eu chego aqui, os alunos me perguntam, mas então se o tempo pode ser rebobinado, né, até o momento inicial ali do Big Bang, o que existia antes do Big Bang? Tá? Na verdade, não faz sentido falar em tempo antes do Big Bang, porque da mesma maneira como não faz sentido perguntar qual é o continente que está ao sul do Polo Sul. Tá? Não tem, né? Os meridianos ali e tal, eles terminam no Polo Sul e fora do Polo Sul, né, você só aumenta. Então as linhas de tempo aqui, se você retroceder, todas elas convergem num ponto aqui e depois não vão mais para trás. Tá? Bom, isso aqui, como eu disse, é muito metafísico, é só para fornecer uma explicação de onde vem o princípio da conservação de energia. Isso é uma lei natural que tem a ver com essa invariância do tempo, né, em termos de translação. Ok, pessoal? Então é isso, né, para essa primeira aula. Ainda é daquelas aulas introdutórias, portanto tem um aspecto aí meio Discovery Channel, meio metafísica. Repetindo e lembrando, eu estou colocando as aulas todas aqui nesse playlist. Agora eu já tenho o playlist, o endereço ficou meio grande, mas ele está aqui embaixo. Tá? E na medida em que as aulas vão sendo transmitidas, elas vão sendo colocadas aqui para vocês seguirem. Correto? Então é isso, eu espero estar contribuindo com vocês e principalmente nesse esforço aí para a gente manter ou retomar as nossas atividades durante esse período de distanciamento social. Tá? Eu resolvi terminar com essa imagem aqui porque eu quero fazer exatamente o que esse sujeito está fazendo. Eu quero ajudar vocês a escalar essa montanha. Não é fácil, mas a recompensa é muito gratificante, acredite em mim. Correto? Então, obrigado e até a próxima aula.